Olá, boa noite. Seja muito bem-vindo a mais um Alcance Mais. Na semana passada nós falamos sobre andando com o tanque vazio o corpo e falamos um pouco sobre a importância do cuidado que nós precisamos ter com a alimentação, com exercícios físicos. Se você não assistiu, eu quero te dar um conselho. Corre lá no nosso canal de YouTube, Alcance Curitiba, e assista, porque está imperdível. E hoje a gente vai continuar com essa série, Andando com o Tanque Vazio Alma. E nós queremos mostrar para você o poder que os nossos pensamentos têm sobre a forma como nós nos vemos, sobre a forma como nós enxergamos a vida e que os nossos pensamentos podem afetar também o nosso corpo. Então eu quero convidar você a compartilhar agora esse link para as pessoas que você gostaria que assistisse esse programa juntamente conosco, ok? Eu quero apresentar os meus convidados hoje que estão conosco aqui e que vão enriquecer muito esse nosso bate-papo hoje. Eu quero apresentar o Dr. Tiago. O Dr. Tiago ele é formado em medicina, pós-graduado em psiquiatria e atua no CAPS já há 4 anos. Seja muito bem-vindo, Dr. Tiago. Vai ser uma alegria imensa poder realmente receber através da sua vida de toda a sua bagagem e de toda a sua experiência. Eu quero apresentar também a Ilza, a nossa diaconisa aqui da casa. Seja bem-vinda, Ilza. A Ilza ela é do nosso Ministério de Restauração, já atua nesse ministério já há 30 anos, Ilza. É isso? Então, a Ilza já atua nesse ministério há 30 anos e eu acredito que ela vai compartilhar com a gente coisas também incríveis, de toda a sua experiência nesse ministério. Então, vamos lá. Uma das coisas que eu gosto quando a gente fala sobre a questão das nossas emoções, e toda vez que nós estudamos a palavra de Deus, existe um personagem bíblico chamado Davi. E uma das coisas que mais me chama a atenção nesse personagem é que ele sabia lidar com as suas emoções. Davi ele passou por tantos momentos, e por tantas situações de medo, de angústia, de solidão. Davi passou por momentos onde ele foi perseguido, onde ele foi abandonado, onde ele foi injustiçado. E nós podemos ver, quando nós lemos o livro de Salmos, tantos conflitos que esse personagem viveu na história de Salmos. E uma das coisas que mais me chama a atenção e me deixa muito admirada era a forma como ele sabia lidar com as suas emoções. Davi ele sabia lidar com as suas emoções, ao ponto de ele pedir para que a alma dele pudesse se aquietar nos momentos de solidão, nos momentos de desespero. E eu acredito que a gente tem muito que aprender com esse personagem bíblico. E eu admiro demais Davi. E já fui muito ministrada através desse livro de Salmos na minha vida durante momentos, às vezes, onde a gente se sente tão angustiado, tão desesperado, mas ele sabia dar ordem às suas emoções, ele sabia o quanto as suas emoções poderiam sabotar a fé dele e a confiança dele em Deus. Existe um outro livro na Bíblia e que está em Provérbios, capítulo 23, versículo 7, que fala assim: porque assim como imagina em sua alma, assim ele é. E a Bíblia ela nos ensina claramente que as emoções, as paixões e a conduta do homem são afetadas por aquilo que ele pensa ao seu próprio respeito. E eu gostaria de começar esse nosso bate-papo fazendo uma pergunta para o Dr. Tiago. Doutor, em que parte do cérebro se processam os nossos pensamentos? Primeiramente, boa noite a todos. Eu quero dizer a vocês que é uma honra estar sentado aqui, poder participar desse Alcance Mais. Meu coração se alegra em servir essa casa. Então, pastora, assim, nós temos que ter em mente que mente e cérebro, eles caminham juntos, E o que seria a mente? A mente seria os nossos pensamentos, as nossas emoções, as nossas tomadas de decisões. E tudo isso, quando nós desempenhamos essas atividades, no nosso cérebro, acontecem reações químicas, acontecem mecanismos, principalmente no nosso córtex pré-frontal, principalmente no nosso córtex temporal, que é o córtex da memória,
no nosso sistema límbico, né, que seria o centro das nossas emoções. Então, todas as vezes quando nós manifestamos emoções, sentimentos, né, isso aí sim repercute no nosso cérebro, né? O maior exemplo disso que nós podemos citar é de um caso que aconteceu nos Estados Unidos. Um norte-americano chamado Phineas Gage, né? Ele era um jovem puritano, evangélico, ele era uma pessoa extremamente honesta e ele trabalhava na mineração. Isso foi em 1848. E durante ali o seu trabalho, eles estavam ali, né, eles iam explodir a rocha de um determinado lugar e ele foi colocar a pólvora dentro de um buraco. E ele socou com a barra de ferro. E aí o que aconteceu? Uma faísca saiu, houve uma explosão e essa barra de ferro perfurou o crânio dele, principalmente nessa região pré-frontal, inclusive levou ele à cegueira do olho direito, se eu não me engano. E Phineas Gage, ele saiu vivo dessa situação. Só que, após isso, aquele homem que era uma pessoa que andava de acordo com a palavra de Deus, com as regras sociais, ele passou a ter uma mudança total do comportamento. Uau. Então, ele fazia xixi nas ruas, mexia com as mulheres, era uma pessoa totalmente diferente. Então, ele teve uma lesão cerebral. Uau. Então, mente e cérebro, eles caminham juntos. Que interessante, né? Muitas vezes eu pensava, a gente teve bate-papo antes, né, de começar a gravar, e eu não tinha esse entendimento, né? O quanto também os nossos pensamentos se processam no nosso cérebro. E quando a gente fala dos pensamentos que se processam no nosso cérebro, a gente acabou de ler Provérbios 23, assim, né, como você imagina em sua alma, assim ela é, a gente também precisa falar sobre os pensamentos negativos, doutor, né, e a influência que eles têm sobre a nossa vida. Né? Quando realmente a gente começa a pensar muito de uma forma negativa, a gente começa a acreditar em falsos conceitos em relação à vida, como isso realmente influencia a nossa forma de enxergar as coisas. Uma das coisas que eu acho muito interessante, doutor, que afeta também os nossos relacionamentos. Com certeza. E como transformar esses pensamentos negativos em pensamentos positivos. Né? Então, assim, realmente, né, nós somos seres biopsico-socioespirituais, né? Então, a melhor maneira de nós transformarmos esses pensamentos negativos em positivos, primeiro é cortar, né, desde o início. Então, não adianta, né, estamos vivendo numa crise, desemprego, não adianta a gente ficar alimentando a nossa mente dessas coisas ruins para a nossa vida. Então, peraí, eu vou ouvir uma música legal, vou ter um tempo de oração, eu vou ler a palavra, né? Eu vou conversar com amigos com pessoas que vão me edificar. Então, muitas vezes a gente fica ali, né, com aquelas pessoas que só fica falando de problema. Todos nós temos problema, mas a nossa percepção é que vai mudar totalmente. Então, se alimente de coisas boas, né? Então, isso é o mais importante, é se alimentar de coisas boas. E assim, automaticamente, a gente vai ter uma visão, uma autoestima melhor da vida, uma visão diferente da vida, né? Então, isso seria muito importante. E até em Romanos 12, 2 fala muito sobre isso, né? Sobre a renovação, né, da nossa mente através da palavra de Deus. Em Romanos 12, 2 fala assim: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da nossa mente. Então, nós precisamos renovar a nossa mente. Toda vez que nós renovamos a nossa mente, como? Com a palavra de Deus. Declarando a palavra de Deus. Nos momentos de angústia, já passei por muitas situações onde eu tive que colocar bilhetinhos no espelho do banheiro, no armário da cozinha, porque a situação era tão difícil que se eu parasse para pensar na situação, eu começava a me sentir mal, ansiosa, angustiada. Então eu tinha que começar a declarar a palavra de Deus, e é exatamente isso que a Bíblia fala em Romanos 12, 2. Né? Nós temos que renovar a nossa mente com a palavra de Deus. Doutor, uma curiosidade que eu tenho, muito se fala sobre gatilho da memória. O que é o gatilho da memória? Você pode explicar para nós? Sim.
Então, gente, quando nós passamos por situações estressantes, por situações que vão ali produzir traumas em nossas vidas, né? Por exemplo, um assalto, né? Bati o carro, situações de abuso, situações de violência doméstica, né? Essas situações estressantes, elas ficam, né, armazenadas na nossa memória. E aí, quando nós passamos por uma situação semelhante, e aí vem esses gatilhos. E aí é como um gatilho mesmo, ele ativa. E nós vamos experimentar aquela mesma sensação. E isso pode trazer raiva, medo. Então, eu fui assaltado naquela determinada rua. Eu não vou passar por lá porque eu posso ser assaltado. O meu pai batia na minha mãe. E aí você vê um caso de violência contra a mulher. Você reage impulsivamente. Uau. Então, esses são gatilhos, né, que ficam na nossa memória, né, nas nossas emoções, né, e que muitas vezes precisam também ser tratados, né? Lembrando que a emoção, ela é muito importante para o nosso processo de memorização, né? Se você tem um hábito de estudar, por exemplo, e você escuta uma música bacana, ou está vivendo uma situação bacana na sua vida que mexe com as suas emoções, parece que você lembra mais fácil, você consegue guardar mais fácil. Então, emoções, elas giram em torno da gente o tempo todo. Interessante, muito interessante isso. Ilza, a gente sabe que a gente tem um ministério de restauração aqui na igreja. E quando eu falei da questão de Romanos 12:2, existe um exercício que você passa para as pessoas, né, que são ali textos bíblicos que elas precisam, né, memorizar e declarar. E você sempre fala que a pessoa precisa criar novos registros, né, em relação à identidade dela, em relação à autoestima dela. Você pode compartilhar conosco um pouquinho dessa experiência do ministério, como que isso é feito, como uma pessoa passa, vamos supor, o doutor acabou de falar do gatilho da memória, né, quando ali essa pessoa é ministrada ali, de repente ela consegue descobrir a raiz dessa ira excessiva que ela tem, desse descontrole que ela tem. Você pode explicar um pouquinho para nós como que você aplica a palavra de Deus para a pessoa criar novos registros? Eu sempre acho legal que você fala assim, para as pessoas que passam ali pelo nosso Ministério de Restauração, você precisa criar novos registros, que tem muito a ver com o que o doutor acabou de falar. Sim. É uma substituição, né? Então você tem, bom, primeiro, né, Adri, falar sobre o Ministério de Restauração na casa. O Ministério de Restauração é uma ferramenta de Deus para dar assistência às pessoas a nível de problemas de alma. Então, assim, quando a gente se converte, o nosso espírito é vivificado pelo Espírito Santo. Mas a nossa alma, ela precisa passar um processo de restauração. Por quê? Porque a nossa alma tem os traumas, tem as experiências dolorosas do passado. Então, quando as pessoas elas vêm para a igreja, o ministério, então, proporciona a essas pessoas esse momento de estar compartilhando, de estar falando das suas dores, né? E, assim, não só o estar falando, mas experimentando, né, a ação de Deus, porque o que é a cura da alma? É a cura à luz da palavra de Deus, né? Então, a gente ministra as pessoas, elas têm aquele ambiente onde elas podem se sentir amadas, aceitas, né, aquele ambiente de segurança. E, após as ministrações, a gente faz como a escola, a gente dá tarefas de casa. Por quê? Porque a pessoa ela precisa, então, passar, né, essa transformação de mente, como você mesmo falou em Romanos. Eu lembro, a minha experiência, ninguém me disse como fazer, mas eu creio que foi uma orientação do Espírito Santo. Então, por eu ter um temperamento assim, mais, né, melancólico, mais down, mais sujeito a alguns desânimos, eu lembro que eu passei por um processo de restauração muitos anos. E eu colocava versículos bíblicos no banheiro, e eu colocava no teto, no meu quarto, eu colocava ser forte e corajosa. Então, quando eu acordava, eu já
lia aquele versículo, ser forte e corajosa. Aí eu dou uma respirada e vou enfrentar esse dia. Então, eu vejo que esse exercício de casa, passando para as pessoas, porque como eu falei, se a cura da alma é através da luz da palavra de Deus, a palavra é o agente transformador. Então, eu preciso estar renovando, enchendo a minha mente, né, de palavras, de ânimo, de promessas de Deus, para eu poder, então, dar aquela respirada, vamos à luta, vamos enfrentar. Né? Muito interessante isso, né? O poder que a palavra tem sobre as nossas vidas, o quanto isso é importante e quanto é importante a gente ler a palavra de Deus. Então, querido, deixa eu te dar um conselho, você que está aí nos assistindo. Não é normal se você começa a ler a Bíblia e começa a te dar sono. Isso não é normal, porque o inimigo das nossas almas nunca vai querer realmente que a gente saiba a verdade de Deus que está contido na palavra de Deus a nosso respeito. Então, ele sempre vai lutar contra isso. Então, fica esperto. Quando você começar a ler a Bíblia e começar a te dar um soninho, começa a orar e repreender, porque às vezes essa sonolência é causada para que você não saiba a verdade, e a própria palavra fala. E conhecereis a verdade, que é a palavra de Deus, e a verdade vos libertará. Então vamos continuar aqui. Doutor Tiago, existe uma grande dúvida das pessoas, eu acredito. Em que momento a pessoa deve buscar uma terapia com o psicólogo e em que momento ela deve procurar o psiquiatra? Existe uma diferença entre o psicólogo e o psiquiatra? Então, gente, eu tenho assim, uma frase que eu carrego comigo, assim, que todo transtorno mental, ele necessita de uma psicoterapia. Mas nem todo transtorno mental necessita de medicação, de um acompanhamento psiquiátrico, nem todo, né? Mas o que devemos ter em mente, quando, né, esse transtorno mental, né, por exemplo, os transtornos de humor, é um dos exemplos, né, depressão, bipolaridade, né, esses transtornos eles estão trazendo uma grande incapacidade laboral, uma grande incapacidade familiar, social, intelectual. Então, essa pessoa está perdendo as suas funções, né? Então, por exemplo, um episódio depressivo de moderado a grave, né? Não somente a psicoterapia, né? Ela vai suprir, né? Assim, em relação a isso, eu acho maravilhoso os psicólogos aqui, né? Que eles são, nossa, são uma bênção de Deus, né? Então, e além disso, gente, o importante se está trazendo mesmo esse grande prejuízo, é necessário buscar um profissional de saúde mental, né? O psicólogo, inclusive, ele vai encaminhar quando necessário para o psiquiatra, né? Então, trouxe bastante incapacidade, prejuízos, é necessário buscar um profissional de saúde mental. Doutor, existem doenças, hoje em dia se fala muito sobre doenças psicossomáticas, né? São doenças que realmente, às vezes, a pessoa acaba passando por situações, né, de muito estresse, de muita pressão, às vezes, né, transições onde a nossa vida passa, onde você sai daquele lugar de conforto e tranquilidade e, de repente, parece que você entra num turbilhão de coisas que você tem que dar conta de um monte de coisa. As doenças psicossomáticas são doenças que a gente não consegue resolver na nossa mente e nas nossas emoções. Seria isso? Seria mais ou menos isso mesmo, né? O que seria as doenças psicossomáticas, né? Se nós chamamos de transtorno somatoforme, nada mais é do que a nossa mente faz no nosso corpo, no nosso soma, né? Então, a nossa mente, ela pode agir no nosso corpo, né? Não só nas nossas questões emocionais, aumentando a ansiedade, predispondo à depressão, né? Mas ela também pode agir no nosso corpo, na nossa questão mesmo fisiológica. Então, a pessoa ela pode ter queda de cabelo, Uau. A pessoa ela pode ter manchas na pele, gastrite, manifestações no sistema digestório, então gastrite, diarreia, constipação, Uau. Sabe? Eu lembro que tem até um dos nossos colegas aqui da igreja que é gastro, né? E ele falou comigo, o irmão Leiber,
Ele já esteve aqui conosco. Isso, também. nossa, síndrome do indivíduo irritável. E é realmente isso. Então, são manifestações no nosso corpo, então, tanto digestivas, tanto nas questões alérgicas, né? Então, palpitações, a pessoa acha que está tendo um infarto, a pessoa começa a dormir mal. Então, essas são manifestações psicossomáticas, né? E quando isso começa a trazer um grande prejuízo, né? Quando eu vou em um médico, né? E o interessante, gente, é que geralmente essas pessoas, elas começam a ir em diversos médicos, o que isso não é bom, porque ela quer encontrar por que ela está com gastrite, por que o cabelo está caindo, aí vai no dermatologista, vai no gastro, mas nunca vai em um médico de família, por exemplo, que daí, nesse médico, ele vai fazer os exames, aí ele vai excluir as possibilidades, né? E ele tem um julgamento bacana, e também, muitas vezes, nem vai no profissional psicólogo também, né? Então, excluindo essas causas clínicas, né, que pode, nas doenças mesmo que realmente pode acometer, aí sim, realmente, peraí, eu estou com um transtorno somatoforme, uma doença psicossomática, e eu preciso procurar um profissional de saúde mental para resolver isso. E muitas pessoas ficam, né, nesse círculo vicioso, e muitas dessas pessoas não acreditam que elas estão com esse problema. Elas perdem o insight, que a gente chama. Elas perdem a capacidade de discernimento daquilo, aí fica indo de profissional a profissional, vai em diversos médicos. Ai, não, eu estou com um problema alérgico, minha garganta travou, eu não consigo respirar, mas você vê que não tem nenhuma outra manifestação ali, alérgica mesmo, né? Então, olha só que interessante, né? Quando a pessoa não dá conta, né, de controlar suas emoções, o que ela causa para o corpo. Então, ela vai em vários especialistas para descobrir o que ela tem. E, na verdade, o que ela mais precisaria era de um acompanhamento, né, numa terapia ou até mesmo de uma medicação para ela poder dar conta de sobreviver na fase da vida que ela está passando. Engraçado, doutor, que isso aconteceu comigo há uns 4 anos atrás. Na época eu trabalhava no ministério aqui na igreja, mas também nós tínhamos as nossas empresas. Então eu trabalhava de domingo a domingo. Então eu cheguei num ponto onde eu entrei num nível de estresse tão grande e eu me identifiquei muito com o que o senhor acabou de falar. Por quê? Porque eu comecei a sentir dor de estômago, daí veio refluxo, daí veio labirintite. Daí eu falei, nossa, que estranho. E os médicos, eu acho muito interessante isso, porque quando você vai numa consulta, o médico olha para você, e todos os especialistas que eu fui fizeram isso. Ele olhou para mim e falou assim, você está estressada. O seu problema não é só dor de estômago, o seu estresse desencadeou a sua dor de estômago. O seu estresse desencadeou o seu refluxo. O seu estresse desencadeou a sua labirintite, né? E seria muito mais fácil, às vezes, no momento que eu estava passando ali de estresse, segurar e colocar o pé no freio e falar assim, não, realmente eu não vou dar conta desses 2 trabalhos, né? E outros tantos papéis que eu tinha, como, né, dona de casa, mãe, esposa. Então é incrível, né, quando a gente não respeita, né, e não consegue identificar as nossas emoções, o quanto o nosso corpo sofre. Com certeza. Interessante isso. Outra dúvida que eu tenho, muitas pessoas falam da questão da depressão. E muitas acabam aceitando que a depressão é algo genético. Ai, a minha mãe tem depressão, o meu pai tem depressão, e eu também um dia vou ter depressão. Existe algo que explique esse pensamento que talvez seja um falso conceito que essa pessoa tenha, né? Uhum. Então, gente, a depressão, né, ela tem uma carga genética, mas essa carga genética ela é muito mínima, sabe? E além disso, ela é poligênica, então não existe um gene da depressão. Existe, sim, uma pequena predisposição, né, genética para se ter depressão. Mas sabe-se que os fatores ambientais, esses sim, são os precipitadores de transtornos mentais em nossas vidas. Eu costumo dizer que a nossa vida é como uma balança. Então, se eu tenho de um lado fatores salutogênicos, que nos permite ter saúde emocional, então
eu tenho uma religiosidade, espiritualidade, eu tenho amigos, eu tenho uma família, um bom suporte social, eu tenho os meus hobbies, eu pratico atividade física, eu me alimento bem, eu tenho um cuidado em relação à minha carga de trabalho, né? Então, todos esses são fatores salutogênicos. E do outro lado, né? Eu durmo mal, eu me alimento mal, eu trabalho mais do que eu consigo, eu faço aquilo que eu não consigo, eu deixo de ter prazer com os meus familiares para eu me envolver em outras coisas. Então, são fatores que vão, uso de álcool e drogas, fatores que vai trazer doença no decorrer do tempo, né? Então, além disso, situações de abuso, de violência doméstica, perdas, são coisas que podem, sim, precipitar transtornos mentais. E, atualmente, né, o que explica isso, né? Atualmente, a neurociência, existe um termo chamado epigenética, né? E o que seria a epigenética, né? É a comprovação que quando nós passamos por eventos estressores em nossas vidas, né? Esses eventos estressores, eles têm a capacidade, através de hormônios, né, que são liberados, né, no nosso corpo, né, os hormônios do estresse contrarreguladores, esses hormônios eles têm a capacidade de agir no núcleo celular dos neurônios e diminuir a liberação de substâncias, por exemplo, serotonina, noradrenalina, substâncias que agem no nosso humor. Então, e o pior que isso pode ser passado também para as outras gerações. Mas da mesma forma que isso acontece em um determinado evento estressogênico, isso também pode ser mudado com a terapia, com a mudança do estilo de vida, com o uso de medicações, se necessário, sabe? Então, é algo que é se provado cientificamente. Muito interessante. Então, você que está nos assistindo, não aceite essa palavra. Se a minha mãe tem depressão, eu também vou ter. Meu pai eu sou de uma família depressiva. Gente, não aceite isso. Você tem como realmente mudar a sua história, cuidar de você, cuidar dos seus pensamentos, cuidar da sua alimentação, cuidar do seu corpo, né? E realmente cancele essa palavra sobre a sua vida. Eu sei porque lá em casa a minha mãe, há um tempo atrás, né, teve uma crise de depressão muito grande e eu lembro que quando eu me deparei com isso, doutora, eu fiquei meio assustada. Eu falei, Jesus, será que isso é genético? E realmente eu tive entendimento que não, que eu posso, né, ser a protagonista da minha história, né? E cabe a mim ser a protagonista da minha história, amém? Existe, doutor, um preconceito das pessoas, às vezes, que nem no meu caso. Eu fui levando no nível de estresse, porque daí não dormia direito, durante o dia uma correria, de domingo a domingo. Existe, e a gente sabe, o doutor acabou de falar que existe coisas que o seu organismo vai produzindo que vai indo contra você mesmo, né? A endorfina é um dos hormônios que é totalmente contra a gente, que é gerado pelo estresse, né? Endorfina não, é o cortisol. Cortisol. Ele é gerado pelo estresse. Então, se você é muito ansioso e muito estressado, o seu nível de cortisol está lá em cima. E eu lembro de um exemplo que o médico falou assim para mim, imagine que você, o tempo todo, se você é ansioso, se você é estressado, imagine que o teu corpo gera algo como se você estivesse na frente de um leão. Quando você está na frente do leão, o que você tem vontade de fazer? De fugir. Então, assim, vem o cansaço, vem o desânimo, vem, né, tantas coisas que nos acompanham. Existe um preconceito para as pessoas, porque existe muitas pessoas, eu acredito que é um tabu que precisa ser quebrado. Porque muitas pessoas, quando ouvem, eu estou fazendo terapia, pensam, ixi, tá louco. Esse aí tá louquinho da Silva, não está se resolvendo, não consegue resolver a vida. Existe um preconceito quando as pessoas falam, eu estou fazendo terapia ou eu estou indo ao psiquiatra? Sim, né? Existe esse preconceito, inclusive nós damos um nome disso, né? Nós chamamos isso de psicofobia, né? Que seria aquela aversão ao profissional de saúde mental. Mas é muito importante nós quebrarmos esse tabu, né? Até porque os transtornos mentais, a cada dia eles têm aumentado no mundo, né? Calcula-se que aproximadamente 10% das pessoas da população mundial sofre de algum transtorno mental. Foi feito atualmente
uma pesquisa pela Associação Brasileira de Psiquiatria e chegou-se à conclusão que aproximadamente 50 milhões de brasileiros fazem uso de algum psicotrópico, né? Então, os transtornos mentais, eles estão cada dia mais próximos de nós. E procurar um profissional de saúde mental significa cuidar de si, cuidar das pessoas que estão ao seu redor, cuidar de todo esse contexto, é biopsico, sócio e espiritual, de cuidar de si e das pessoas. Então a gente tem que quebrar isso, né? Todos nós precisamos sim, né? E poderemos precisar porque 20%, né, nós temos 20% de chance de ter algum transtorno mental durante a nossa vida, seja um transtorno de ansiedade, um transtorno depressivo, né? Então, nós temos que quebrar esse tabu. Interessante. E eu queria que você citasse um pouquinho, doutor, os riscos da automedicação. Porque a gente ouve muitas histórias assim, ai, a minha mãe toma uma medicação para dormir, aí nessa época eu estou vivendo um estresse muito grande, um momento de angústia muito grande, e eu peguei o remédio da minha mãe e vou tomar porque eu preciso dormir. Isso nós temos que ter em mente, que isso é muito perigoso, né, a automedicação, né, porque quando, né, nós fazemos uso de uma medicação é porque foi prescrita por um profissional habilitado, por um profissional que viu realmente que é necessário utilizar aquela medicação, sabendo que essas medicações elas têm efeitos colaterais. Essas medicações, elas podem, dependendo da medicação que nós utilizarmos, elas podem causar dependência. Por exemplo, os benzodiazepínicos. Então a pessoa começa, eu não estou dormindo, daí pega o Rivotril de não sei quem, pega a medicação de não sei quem, começa a fazer uso, né? Então, assim, esse uso indiscriminado, eu tô passando por um processo de separação, eu preciso tomar uma medicação, Não, peraí, eu preciso de uma psicoterapia, eu preciso de ter amigos, eu preciso de me aproximar de Deus, né? Então, assim, muito... E outra coisa, gente, essas medicações, além de efeitos colaterais que podem ter, né? Dessas pessoas também, se elas estiverem realmente passando por um transtorno mental, né, por exemplo, né, a pessoa ela está com um quadro depressivo, só que ela tem uma depressão com características bipolares. E aí eu vou pegar o remedinho da minha mãe, que é um antidepressivo. Esse antidepressivo, ele pode fazer o que nós chamamos de virada maníaca. E essa pessoa tem um surto psicótico por conta dessa medicação. Esse antidepressivo ele pode predispor a suicídio, né, a pensamentos de morte. Então, assim, tem que ter muito cuidado, né? Sempre busque, né, um profissional de saúde, né, busque a unidade básica de saúde ali, um médico ali, né, que seria o primeiro acesso mais fácil, ou então, né, um psiquiatra, né, que seria o mais importante. Lembrando que nem todo transtorno mental precisa do uso da medicação para sempre, né? Todas as prescrições de medicamentos para pacientes são com receitas controladas ou ele pode comprar sem receita na farmácia? Então, os psicotrópicos, eles são com receitas controladas, né? Exceto se for fitoterápicos, né? Mas, assim, os psicotrópicos, todas são prescritas com receitas controladas, dupla carbonadas, que tem que ter um endereço, tem que ter, né, um médico ali assinando. Entendi. E pode ser que a pessoa ela se torne viciada naquele medicamento e não consiga deixar de tomar aquela medicação porque ela acreditou que ela não consegue mais viver sem aquele medicamento? Sim, né? Então, assim, por isso que é importante, né, nós passarmos por um profissional de saúde mental, né, que tem um conhecimento daquilo. Porque, assim, né, se o paciente, só um exemplo, né? Se o paciente ele passou por um episódio depressivo, e aí é o primeiro episódio depressivo da vida dele, ele vai precisar. Então, as perguntas a serem feitas será que ele vai precisar mesmo de uma medicação? Por quanto tempo que ele vai tomar? Ótimo isso, doutor. Sabe? Então, assim, essas medicações, elas são dadas realmente dependendo do grau, da gravidade da depressão, dependendo do número de episódios.
Se for outros transtornos mentais mais graves, realmente o paciente poderá fazer uso durante toda a vida. Mas a grande maioria dos casos tem um tempo determinado. E, além disso, a retirada dessas medicações precisa ser gradual. Ótimo. Né? Então, porque essas medicações, elas agem no nosso sistema nervoso central. Então, se eu tirar abruptamente, ou eu também tomar uma dose que é errada, isso pode me trazer prejuízos. Né? Então, isso é muito importante não fazer o uso da automedicação. E outra coisa, gente, não devemos depositar as nossas esperanças para uma pílula. Nós somos seres biopsico, sócio-espirituais, então o tratamento, meu tratamento ele é multifacetado. Então eu preciso também, gente, procurar um psicólogo, eu preciso de psicoterapia, eu preciso fazer atividade física, eu preciso mudar o meu estilo de vida. Não é aquela pílula que vai mudar a minha vida. Ela vai ajudar sim a retornar a minha funcionalidade, mas eu preciso também mudar todas as áreas da minha vida. Inclusive, eu preciso cortar aquilo que me faz mal. Principalmente se esse transtorno mental ele for desencadeado por um determinado fator. Então, é muito importante. Muito importante isso, doutor. Muito importante, né? Nossa fé não tem que estar na pílula, né? Precisa também fazer a sua parte, né, de tentar se reerguer, se levantar. Uma das coisas, doutor, que as pessoas confundem muito, e toda vez que eu ouço isso, me gera um tipo de temor muito grande. Ai, porque eu fui, a gente estava nada contra, acho que a gente precisa caminhar pela palavra e caminhar pela fé, mas quando a gente fala de medicações, né, nesse sentido, é um tratamento que o paciente está fazendo, né? Então, ele precisa se desligar e ir diminuindo as doses dessa medicação e não fazer isso de forma radical. Porque talvez o efeito depois dessa depressão que vem vai vir muito mais forte. Esse transtorno mental vai vir muito mais forte, né, doutor? Porque as pessoas confundem muito. Sim. A questão com a fé, na fé do sentido assim, eu me apropriei agora, nada contra, isso é importante, mas eu gostaria que o senhor falasse o quanto é importante a pessoa entender que quando ela precisa de uma medicação nesse sentido, né, é um tratamento, e se ela interromper esse tratamento, quais as consequências disso depois? Sim. Então, gente, vou falar para vocês assim, eu vou citar um exemplo como a depressão. Né? Então, se eu tenho realmente um episódio depressivo que foi diagnosticado por um profissional, que não é só simplesmente uma tristeza, mas é algo que trouxe realmente grande disfunção para nós, social, laboral, né? E aí eu começo a fazer uso dessa medicação. Se é um tratamento, então, da mesma forma que tem um tempo de iniciar essa medicação, também vai ter um tempo de terminar. Por exemplo, o primeiro episódio depressivo, né, geralmente nós utilizamos aproximadamente 1 ano de tratamento. 1 ano, 1 ano e meio. Né, e aí nós vamos retirando essa medicação. Se a pessoa ela deixar de tomar essa medicação antes e tirar por conta própria, né, eu tenho um exemplo disso até dentro de casa. Né? Então, a minha esposa, infelizmente, ela passou por um episódio depressivo e, infelizmente, ela começou a diminuir a medicação por conta própria, não me avisou, né? E aí, ela teve um novo episódio depressivo mais grave, né? Então, se eu retirar essa medicação por conta própria, eu posso ter um novo episódio depressivo mais grave e em menor tempo, né? Lembrando que um episódio depressivo vai nos trazendo prejuízos. Todas as vezes que nós temos um transtorno mental que está trazendo prejuízo ali, quer dizer que o nosso cérebro está em 1000. Neurônios, funções cognitivas podem ser perdidos ali. Memória, questão de proatividade, de linguagem. Então, são áreas cognitivas que podem ser prejudicadas e ter prejuízos por toda a vida. Então, nunca diminuir a medicação por conta própria. Sempre faça um acompanhamento com um profissional que entenda. É a mesma coisa, né? Tem um tempo de início e também tem um tempo de término. Né? Sem contar que, se eu vou tendo novos episódios depressivos e eu paro o tratamento, tem um risco de eu ter que tomar uma medicação para o resto da vida. Muito sério isso, muito sério. Ilza,
a gente tem um texto da Palavra de Deus lá, que você citou um pouquinho dele agora há pouco, lá em 1 Tessalonicenses 5:26, né, que fala que nós somos um ser tríplice. E o texto fala assim: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Existe a possibilidade da pessoa ela espiritualizar uma doença, né? Que a gente pode falar da questão de uma doença ou de uma enfermidade, levando isso para a religiosidade. Existe essa possibilidade? Você que trabalha muito com essa questão de alma, existe a possibilidade da pessoa levar isso para a religiosidade, espiritualizar? Porque a própria palavra de Deus fala, Ilza, que nós somos um ser tríplice, né? Nós somos um corpo, nós temos um espírito e nós temos uma alma. Então, são três coisas separadas. Então, às vezes, né, eu me deparo, Ilza, com as pessoas assim, às vezes uma crise de ira. Ai, quanto mais eu orar, quanto mais eu jejuar, eu vou vencer isso. E muitas vezes a pessoa não dá conta. E ela acaba se frustrando. Então, existe essa possibilidade. Sim, e é muito comum. Durante anos trabalhando nesse ministério, a gente ouve muitas histórias. E as histórias das pessoas, elas até são parecidas. Mas como cada uma lida com as suas histórias, com os seus traumas, né, com o impacto desse passado traumático, é diferente. E uma dessas formas é a espiritualização. Então, como você falou, eu vou orar, eu vou jejuar, porque é um caminho mais fácil, eu não preciso encarar as minhas dores, eu não preciso enfrentar essas memórias. Mas a própria palavra oração fala orar com ação. Eu preciso de uma ação, né? Então, assim, é comum. E eu vejo também que muitas vezes, como as pessoas interpretam versículos. Usam a palavra, usam o versículo para respaldar aquela fuga, né, a sua espiritualização. Ensinos doutrinários que as pessoas trazem, né, de diversas igrejas e daí elas dizem, essa questão de cura interior é coisa do inimigo, estou em Cristo, sou nova criatura, tudo já se fez novo. Então elas usam esses versículos, eu costumo dizer que usam Deus para fugir de Deus. É engraçado que quando esse texto que fala nova criatura, a gente precisa entender que esse texto, quando o Senhor fala... Se alguém está em Cristo, se alguém está em Cristo, as coisas velhas já passaram. Nova criatura as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Essa nova criatura, a gente precisa entender que você realmente, tudo se fez novo nessa nova criatura, na questão de que você se livrou da condenação e da culpa. Mas existem outras coisas que precisam ser trabalhadas, né, Ilza? Sim. E a alma é uma delas. A alma é uma delas. E assim, outra coisa também que é muito comum é a pessoa usar um mecanismo de defesa para se proteger. Né? São estratégias de sobrevivência que a gente tem desde a infância para encarar as nossas dores emocionais e, enfim, né, as nossas tragédias do passado. Então, eles usam esse mecanismo de defesa porque acham que não vão suportar essas dores. Então... como eu falei, eles espiritualizam justamente para evitar encarar essa realidade. Eu lembro que, de uma pessoa que, com uma das histórias mais tristes que eu já ouvi em todo esse tempo, e conversando com ela, eu disse... Eu comecei a ajudar ela a ver que precisava trabalhar essas questões e ela imediatamente já começou a citar um monte de versículos bíblicos e inclusive fugiu um pouco de mim até. Então, assim, porque muitas pessoas elas têm facilidade em abrir o compartimento mais profundo das suas almas, elas conseguem encarar essas dificuldades, mas outras se fecham. Porque, né, como eu falei, o caminho mais fácil vou orar, vou jejuar, e, enfim, né, mas é muito comum, sim. Pode existir doenças causadas por perseguição espiritual?
Quando a gente vê lá em Mateus 4, 23 a 25, né, a gente pode ver que Jesus, quando ele percorria toda a Galileia, né, foi trazido para eles todos os doentes, acometidos por várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos, e Jesus os curou. Então, pode existir doenças causadas por perseguição espiritual? Sim. Eu creio que as doenças, todos nós somos suscetíveis a doenças. Eu creio que não se enquadra no estilo de vida que Jesus trouxe para nós, a vida abundante. Eu creio que se enquadra, sim, numa perseguição do inimigo que é para nos ferir, né? Então, a gente pode responder isso como Jesus atuava em cada caso. Né? Então, assim, doenças, a ciência explica que doenças físicas, elas têm várias causas, né? Doenças de cunho patológico, vírus, bactérias, agentes químicos, e, enfim, né? Então, doenças de cunho patológico na esfera física, não tem uma causa espiritual. Agora, o que a ciência ela não detecta é causas espirituais, de cunho espiritual na esfera espiritual. A gente vê pessoas enfermas que, eu fiz uma bateria de exame, não apareceu nada. Não vai detectar mesmo. Por quê? Porque são espíritos malignos trazendo doença, então não vai detectar. Então, assim, como que Jesus atuava? No ministério terreno de Jesus, cada caso ele atuava de uma forma diferente. A gente vê nos 4 evangelhos a aplicação de Jesus em relação às enfermidades. Então, lá em Lucas 13, bem conhecido, a mulher encurvada. Ali fala especificamente que um espírito a mantinha enferma. E há 18 anos. E Jesus libertou e curou. Lucas 11 fala de um homem cego e surdo que era possesso de um espírito maligno. Jesus expulsou e curou o corpo dele. E também nós temos Jó, que além de o próprio Satanás ferir os filhos de Jó e ferir... mexer nas finanças de Jó, toda aquela tragédia, também trouxe uma doença, afetou o corpo de Jó. Né? Então, voltando a falar sobre Jesus, em certos casos, ele expulsou os demônios, né, e curou. Outros casos, ele não fez isso. Não necessariamente tinha um demônio, que é o caso da mulher de fluxo de sangue. Né? Ele não expulsou o demônio ali. Ele disse, a tua fé te curou. Então, a gente precisa ter esse discernimento. Jesus, em cada caso, ele atuava de uma forma específica. Né? Então, é bom a gente aprender com Jesus esse discernimento. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Legal, muito interessante isso. E, né, a gente sempre, a primeira ação que a gente tem que ter realmente é orar. Orar, né? Sim. Tá enfermo ali, ora. Não deu, procura os médicos, porque Deus deu a inteligência também para os médicos para cuidar, né, de nós, das nossas vidas e tal. Né? E aplicar a fé. Eu achei muito interessante o que o doutor falou, não aplique a sua fé na pílula. Isso foi tremendo. Né? A nossa fé realmente tem que estar no Senhor, não se torne dependente desses remédios, porque, doutor, eu ouço muitas vezes das pessoas, às vezes, irem num determinado médico, não voltam ao psiquiatra para ver se realmente ainda necessita daquela medicação, mas vão em qualquer outro médico e pede a receita do remédio controlado para tomar e continua fazendo uso daquela medicação durante anos e anos, onde poderia realmente, às vezes, ir num psiquiatra para ele avaliar, às vezes diminuir a dosagem ou aumentar a dosagem, né? Então, isso é muito sério mesmo, não é brincadeira. A gente já está caminhando agora para o finalzinho do nosso Alcance Mais e eu gostaria Ilza, que você deixasse as considerações finais para as pessoas que estão nos assistindo. Sim. Eu anotei um versículo aqui que eu queria compartilhar,
porque está em 1 Timóteo 4,16. É uma correria tão grande, tantas atividades, né? Então, a gente às vezes cuida tão bem dos outros e esquece da gente. Então, seria uma reflexão, né, em 1 Timóteo 4,16. Cuide de você mesmo e tenha cuidado com o que ensina. Continue fazendo isso, pois assim você salvará tanto você mesmo como os que o escutam. Então, eu queria deixar uma reflexão. Como que você está cuidando da sua vida? Como que você está cuidando da sua saúde emocional, do seu corpo, do seu espírito, né? Ter um tempinho de estar voltando para você. Eu creio que essa pandemia é um momento específico de confrontar a gente, né? De voltar um pouco mais para a gente, de cuidar da gente e ter essa vida abundante que eu creio que Jesus veio trazer e a gente pode experimentar aqui na Terra ainda. Amém. Quero agradecer, Dr. Tiago, muito obrigada pela sua participação. Amém. Que Deus abençoe. Acredito que as pessoas foram muito abençoadas, né, através da sua vida, que o Senhor continue te usando de uma forma sobrenatural. Amém. É tão incrível quando a gente vê, né, que o Senhor levanta pessoas, que a profissão onde o Senhor os coloca é a extensão do ministério dela, e a gente pode ver isso na sua vida, Dr. Tiago, que o Senhor continue te abençoando cada dia mais. Amém. Ilza, muito obrigada, nós somos muito gratos, primeiramente como igreja, né, por poder ter o privilégio de ter esse ministério na casa. Né, e quantas vidas já foram restauradas através desse ministério. Que o Senhor possa te abençoar cada dia mais e mais, né? Te fortalecer, te dando sabedoria, e que você continue sendo usada por mais 30, 40 anos na mão de Deus nesse ministério. Eu recebo. Amém? Amém. Queridos, eu quero agradecer você que esteve conosco até agora, que o Senhor te abençoe. E eu quero deixar para você novamente Romanos 12:2, né? Que realmente, né, você possa transformar, né, a sua mente e renovar ela com a palavra de Deus, que a cada dia a sua mente possa ser renovada com a palavra de Deus. E se você que está aí nos assistindo está passando por algum conflito, alguma depressão, não lute sozinho, né? Busque ajuda, busque um profissional médico, peça ajuda para os seus amigos. E eu creio que o Senhor é aquele que realmente vai vir de encontro a todas as suas necessidades. Eu oro por você agora, que toda angústia do seu coração que você está sentindo agora, né? Que todo medo agora, né? No nome de Jesus, eu oro agora que realmente o Senhor Jesus alcance você aí onde você está na sua casa. E que a paz que excede todo entendimento possa tomar conta do seu interior agora, neste momento, no nome de Jesus. Queridos, muito obrigada pela sua, né, participação. Que o Senhor te abençoe e te guarde. A gente se vê no próximo Alcance Mais. Deus abençoe.